Hoje é dia 17 de setembro de 2016, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui no Ceará, em Caririaçu, aqui no Carmelo de São José. E eu estou aqui junto com a irmã Meriane. Tudo bem, Meriane? Tudo bem. Meriane, nós estamos aqui fazendo mais um encontro de formação bíblica. Sim. E você que mora na cidade de Petrolina, no Pernambuco, você estava dizendo para o grupo aqui de formação bíblica um pouco da realidade do programa Minha Casa Minha Vida em Petrolina, no Pernambuco. Sim. Conte um pouco para quem vai nos acompanhar aqui. Só contando que Petrolina foi uma das cidades do Brasil mais contempladas com o projeto Minha Casa Minha Vida. Foram mais de 10 mil moradias e que, sem dúvida, melhorou a vida de muita gente que não tinha casa onde morar. Mas o que a gente tem percebido, pelo tempo que a gente está acompanhando esses residenciais, a partir da vivência, convivência do povo, é que muita gente foi morar nos residenciais sem nenhum preparo, até de como cuidar da sua própria casa, de como cuidar do ambiente que é comum. E muitos deles acabaram não valorizando, né, as casas onde moram, os espaços comunitários. E que muitos deles não gostam de morar nos residenciais porque eles deixaram para trás toda uma vivência comunitária, religiosa, cultural, de onde eles vinham, e foram como que jogados, né, por precisarem de uma casa, mas é uma casa que não vem acompanhada de uma estrutura necessária para se viver bem, como a escola, como a segurança, como o posto de saúde. Eles simplesmente foram morar lá porque não tinham casa, ou viviam de aluguel, ou viviam em casas emprestadas. Então foi criado uma residência, mas não foi dada a oportunidade de realização, né, do básico que toda família precisa para morar. Irmã Meriane, essas mais de 10 mil moradias em Petrolina, no Pernambuco, pelo programa Minha Casa Minha Vida, são casas ou apartamentos? Algumas no início do programa eram casas, que é bem melhor. E assim, são casas lá na periferia? Periferia, nos espaços mais periféricos da cidade. As 10 mil estão todas num pacote só ou estão espalhadas em torno da cidade? Espalhadas em torno da cidade. Por sinal, o último residencial vai ser inaugurado agora dia 21, que é aniversário da cidade, 121 anos de emancipação política. Vai ser inaugurado o último residencial, que é regime de apartamentos. Como é que é? Quantos andares? 2. Primeiro, o térreo e o primeiro andar. Dessas 10 mil, você tem ideia mais ou menos assim, quantos mais ou menos que é casa e quantos mais ou menos que é esses predinhos de 2 andares? A grande maioria são predinhos de 2 andares. E estão todos nas periferias? Todos nas periferias, afastados da cidade. Longe da cidade? Longe da cidade e lugares onde não tem espaço para a construção de um supermercado de grande porte, onde eles possam compra naquelas pequenas quitandas, que geralmente as pessoas vendem mais caro, e está separado da estrutura. E como é que é assim? 100 num lugar, 500 em outro, 1000 em outro? Como é que é mais ou menos? Geralmente são grandes residenciais. Nesse que nós estamos fazendo um trabalho acompanhando o povo, são 2.000, aliás, melhor dizendo, 1.200 residências. Que nessas 1.200, se você for fazer um cálculo de 5 a 7 pessoas por casa, deve ter de 5 a 7 mil pessoas. De um único residencial. Isso em predinhos de 2 andares, o térreo e um andar em cima. Isso. E um outro residencial tem faixa de 2.600, outras 800, varia. E esse está bem longe da cidade ou do centro da cidade? Bem longe do centro da cidade. Então, por exemplo, de lá para ir na cidade, a pé não dá para ir? Não. Tem transporte público? Tem, e de qualidade mais ou menos, né, mas tem. Tá. E como é que é a constituição lá? Esses predinhos de 2 andares foi feito como? Foi feito alguns espaços públicos, coletivos? Sim, também? Alguns têm espaços, especialmente espaço de lazer, mas que foi entregue à população na época, como eu disse antes, sem preparo. Foi entregue, nesse residencial que tem 1.200 casas, foi entregue 4 quadras de esporte. Agora, cobertas não? Não, sem cobertura. Foram entregues também 5 centros comunitários, mas foram depredados pela própria população. Os 5 centros comunitários foram depredados? Foram, todos. Lá nesse residencial está só a parede e as telhas, porque todos os vândalos e outras pessoas que se apropriaram, e muitos deles até sendo usados como lugar de
tráfico, uso de droga, prostituição. Meriane, e depois assim, o índice de perseverança tá grande? Tem algumas famílias ou muitas desistindo ou Muitas não? famílias desistindo. Muitas famílias, uma senhora, por exemplo, que nos contou a semana passada, que ela preferia morar na casa quando ela morava antes, que pagava R$ 400 de aluguel, do que pagar só 25 sem estrutura nenhuma. 25 por mês. 25 por mês. Né? Por que que ela faz Porque essa ela não opção? tem supermercado, lá não tem trabalho, lá não tem escola, lá não tem nada. Então, Posto de saúde, padaria. Então, O pão lá é mais caro. muito mais caro do que no bairro onde elas moravam antes. Então fica inviável a permanência de muitas famílias nesses residenciais porque não tem essa estrutura. E às vezes tem até dificuldade para lá cuidava melhor dos filhos. Sim, porque onde elas moravam tinha, mesmo pagando mais caro, mas tinha escola, tinha até onde pedir. Nos residenciais não tem nem aquele que você peça. Então muitos deles acabam abandonando. A própria violência, que é muito grande, que junta muita gente no mesmo espaço, pessoas que não se conheciam, e acabam um atrito, uma violência e muitas Então já teve situações. famílias que teve que desistir por causa da violência. Muitas delas já desistiram. Aí os apartamentos estão... Aí deixam fechado, ou passa para outra pessoa, ou devolve a caixa. Acontece mil e uma coisa. E tem famílias também que tá preferindo voltar para Cruz do Aluguel. Isso. Porque somando tudo, Fica... lá é menos pior. E depois também, assim, as famílias estão pagando religiosamente esses R$ 25 mensais ou não? A gente sabe que não. Se for olhar, dificilmente. Se você vai... Eu não tenho o número preciso, mas acredito que muitas delas estão deixando de pagar, porque algumas não têm nem o que comer. Meriane, então você falou, lá tem uma minoria que são casas. São casas. Qual a diferença entre as casas pelo Minha Casa Minha Vida e esses predinhos de 2 andares? Porque no caso de Belo Horizonte, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a consultora direcional e o governo federal, estão insistindo em fazer, por exemplo, onde estão as ocupações da Isidora, mas fazer prédios de 9 andares. Não apenas de 2 andares, não, é de 9 andares. E o povo está lutando por casa. Qual a diferença que você percebe lá entre que é uma minoria, né, que está nas casas do Minha Casa Minha Vida, e quem está nos predinhos? Imagino que nas casas tenha mais facilidades, né? É mais restrito, as famílias podem conviver melhor, tem um espaço mais amplo. Tem um quintal? Tem um quintal onde elas podem conviver, podem receber visitas. Nos prédios não tem nada, não tem nem espaço de estender roupa. Ficam as pessoas muito juntas. E em especial pessoas que não se conheciam antes. Que uma das realidades que a gente imagina que precisa ser feitas antes de entregar a casa é que faça um trabalho mais de aproximação entre aquelas famílias. Que as famílias se conheçam, né? Cria um laço para que elas possam morar tão perto como no caso de morar num apartamento, num prédio, de pessoas que não foram treinadas para isso. E nos predinhos lá, por exemplo, tem vagas para quem, se conseguir comprar um carrinho, tem onde estacionar o carrinho? Como é que é? Tem só o espaço aberto, que existe que é espaço de garagem, mas acaba que nunca é só de garagem, porque seria mais o espaço de sentar à tarde, de sentar durante a noite. Se tem um carro, não tem como. Fica mais no meio da rua. Meriane, e agora vocês chegaram lá para tentar fazer um trabalho pastoral, pastoral incomodadas com essa realidade. Um trabalho mais social também, né? As crianças que estão na escola num turno, uma escola longe, mas que durante a manhã ou durante a tarde elas ficam jogadas porque não tem área de lazer, não tem muito onde a casa é muito minúscula, vai ficar confinada aquele espaço, muito calor. Então a gente está oferecendo uma oportunidade de integração, de convivência, também até de reforço escolar. Em 2 vezes por semana, isso é um trabalho inicial ainda, que a gente ainda vai avaliar para saber em que realidade a gente vai tomar a partir disso. Irmã Meriane, vocês estão tentando resgatar alguns desses espaços comunitários que foram depredados? Sim, com a ajuda da comunidade e alguns amigos nossos, a gente já está começando a resgatar um desses centros comunitários para o nosso uso e também para o uso da comunidade, que a gente sabe que os centros foram feitos para a comunidade. Só que foram depredados e do jeito que eles não estão impraticáveis. Então a gente, com a ajuda da comunidade, com a ajuda de alguns amigos, a gente está tentando resgatar algum desses centros. E vocês tiveram que conversar com a Caixa Econômica Federal? Como é que foi? Conversamos só para perguntar de quem fazia parte.
quem que era aquele centro. Então eles nos colocaram, né? Não é da prefeitura, mas é do povo. Então o povo que teria que resgatar, que teria que fazer as reformas. A gente sabendo que o povo não tem condição disso, de fazer isso agora, a gente começou a organização para ajudá-los a resgatar, reconstruir o centro e para o nosso uso e o uso deles. E como é que vocês estão conseguindo algum fundo para reformar esses centros comunitários? E esse que a gente está agora, que a gente já colocou grades, está pintando, arrumando banheiro, foi feito através de feira da Pichincha. Arrecadamos roupa com os amigos e fizemos uma feira na nossa instituição, arrecadamos dinheiro e colocamos. Irmã Meriane, então em síntese assim, quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, ele seria melhor se fosse casa com quintais? Casa com quintais, e que as pessoas que fossem morar lá já tivessem recebido um certo, eu chamo de preparo, mas seria uma organização muito antes de saber como viver em comunidade, de como, né, se organizar dentro de um espaço coletivo. Não simplesmente jogar o pessoal lá num gueto lá longe da cidade, não, né? Sim, isso. Seria fazer um trabalho anterior a essa morada, que é muito bom você ter uma casa própria, mas que essa casa seja acompanhada com a estrutura mínima necessária para se viver bem. Inclusive essa implementação dos chamadas infraestrutura pública, né? Isso. Transporte, mercado, posto de saúde, segurança, escola, né? Padaria próxima, comércio, essas coisas, né? Tudo isso. Coisas que não tendo, complica a vida naquilo ali, né? Isso. Beleza, obrigadão. Nada. Tá? Estamos gravando aqui, é o Frei Gilvander, hoje, dia 17 de setembro de 2016, aqui em Caririaçu, no Ceará. Aqui é o símbolo Mandacaru, sempre resistindo no semiárido. Um abraço, Frei Gilvander.